E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Além do Templo, podcast que nasceu com a missão de trazer ensinamentos bíblicos para a vida real, fora das quatro paredes da igreja. Eu sou William Berbet, mas pode me chamar de Will ou de Bill, e para cumprir essa missão aqui junto comigo, ao meu lado está meu grandíssimo amigo, futuro pastor Matheus Alves. Fala meus amigos, boa noite Bill, você que está me ouvindo aí, um prazer estar aqui, sejam bem-vindos ao Além do Templo, eu e meu mano Bill aqui trocando ideia, conversando, rindo e aprendendo um pouquinho mais sobre a vida prática do cristianismo, vambora! Durante todo o tempo aqui de conversa, nós vamos estar concentrados em mostrar para você como a palavra de Deus pode transformar o nosso dia a dia, de forma leve, de forma descontraída e, claro, que seja muito abençoadora para você. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um tema muito importante. O tema é resiliência na obra. Então, nós vamos conversar o que a Bíblia nos ensina sobre enfrentar os desafios com fé, com força e com muita resiliência também. Se liga aí que a gente já vai começar. Mano, pra gente começar então a falar sobre resiliência, é importante que a gente entenda o que é resiliência dentro do nosso contexto cristão e também fora. Eu acredito que a resiliência ela não é muito diferente em contextos diferentes. Às vezes, no significado cru da palavra, a resiliência é não desistir diante de um desafio. Se você tem um propósito, se você tem um foco, independente do que acontece na trajetória, a resiliência está ligada a não desistir, a se manter firme. Talvez a única diferença de contextos seja que, enquanto o mundo ele tenta focar em si mesmo, acreditar em si mesmo, ou acreditar em forças exteriores, dentro do nosso contexto, a gente associa a resiliência com acreditar em Deus. Para a gente começar a debater aqui, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu quero saber como que você define resiliência no contexto da nossa caminhada cristã. Mano. Perfeito, mano Bill. Para a gente pensar um pouquinho na prática, na vida real, resiliência é uma palavra que há pouco tempo, recentemente, começou a ser muito utilizada, principalmente nessa era digital que a gente vive, nessa era que o mundo é muito rápido e o mundo mudou muito rápido. Então, a maneira que a vida era no século XX e até mesmo a maneira que a vida era em 2019, pré-pandemia, antes da pandemia, é completamente diferente. Hoje o mundo é muito rápido e as pessoas são o tempo todo pressionadas pela sociedade. A criança é assim e o idoso também é assim. Porque as pessoas não podem ficar as mesmas. Elas precisam estar em constante evolução, crescimento, aprendizagem. Por quê? Porque se a gente for olhar a definição da palavra resiliência, num sentido até mesmo da psicologia, resiliência é uma habilidade de se adaptar a situações diversas no dia a dia. E todo mundo passa por isso, desde uma criança até um idoso. Todos nós passamos por momentos, por aflições, por problemas, por dificuldades que a gente precisa se adaptar. Todos nós estamos constantemente enfrentando situações que nós não estamos acostumados. E a gente precisa aprender a ser, então, resiliente, que é se adaptar, que é evoluir, que é aprender de acordo com aquela situação. E o fato é, como você disse, que o mundo enxerga isso diante de uma perspectiva. Sim. Que a gente pode chamar de cosmovisão. Cada um enxerga o problema de um jeito. O cristão enxerga de uma maneira e o não cristão enxerga de outra. Então, a gente precisa, diante das aflições, dos problemas e até mesmo das alegrias da vida, sermos resilientes. Nos adaptarmos, aprendermos e amadurecermos. E para a gente enxergar tudo isso, a gente precisa se lembrar de um Deus soberano, um Deus criador e um Deus que nos permite passar por tudo que passamos nessa vida. Mas o fato é que tudo que a gente enfrenta, a gente aprende. Por isso a importância de sermos resilientes. É interessante pensar dessa forma, a resiliência aliada à confiança em Deus. Sim. Talvez uma seja dependente da outra ou não tem como separar a resiliência
dentro do contexto cristão, obviamente, mas não tem como separar a resiliência da confiança em Deus. A confiança em Deus vem primeiro e a confiança gera resiliência, porque eu confio, por isso eu não desisto. Perfeito. Então, a gente começa a pensar que a resiliência é um aspecto crucial para quem deseja seguir a obra de Cristo. Se sim, por quê? Então, são duas perguntas dentro de uma para você. Perfeito. A gente começa a entender, baseado nisso, que a resiliência é um aspecto crucial na caminhada? E se sim, por que ela é um aspecto crucial? O fato é que, dentro dessa primeira pergunta, a resposta é claramente sim. A resiliência ela é fundamental na caminhada cristã, especialmente. Mas o não cristão ele também precisa ser resiliente. Mas, propriamente falando de nós, e talvez você que nos ouve, cristão, a resiliência ela é fundamental. Por quê? Porque Deus nunca prometeu que a nossa vida seria água fresca e sombra. Sim. Deus nunca prometeu que a nossa vida seria tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, quando a gente passa por momentos e situações que a gente precisa se adaptar, a gente precisa claramente ser resiliente. Porque senão a gente desiste na página 2. Senão a gente, como o jargão diz, né, a gente chuta o balde. E aí a gente começa a viver aquela vida onde eu chuto o balde e vou buscá-lo, chuto de novo e vou buscar, chuto mais uma vez e vou buscar. E aí a gente corre em círculos. Sim. Então a resiliência, ela é sim fundamental. Agora, entrando na segunda pergunta, por que ela é fundamental? Porque é a partir da resiliência que a gente começa a amadurecer, crescer e desenvolver a nossa fé. É a partir da resiliência somada à fé em Deus, e aí talvez até mesmo o contrário, é a fé em Deus primeiro, somado à resiliência, que a gente começa a crescer, a amadurecer. Né? Quem não é testado em nada na vida, não amadurece, não cresce. Então, a resiliência é fundamental. Por quê? Porque é a partir dela que eu cresço, que eu amadureço, que eu me torno mais crente, que eu me torno mais fiel a esse Deus. Porque se a vida fosse tudo mil maravilhas, a pergunta é, precisaríamos ser resilientes? Claramente não. Então sim, e precisamos, porque isso nos leva a crescer, a nos aperfeiçoarmos e sermos cada dia mais parecidos com Cristo, como você disse agora há pouco. Sim. Essa última fala sua é interessante no ponto de que talvez as nossas provações, o que a gente passa, os desafios da vida, elas podem ser até provocadas por Deus. Até mesmo permitidas por Deus. Permitidas, para que se crie resiliência dentro da gente. Sim. Talvez você não esteja compreendendo, você que está ouvindo, não esteja compreendendo o significado dessa palavra resiliência. Eu até hoje não achei uma versão que tenha essa palavra resiliência na Bíblia, que usa essa palavra resiliência nas passagens Sim. da Bíblia. É uma palavra um pouco mais moderna, um pouco mais atual. Mas, para facilitar nosso compreendimento, a gente pode tratar a resiliência como não desistir, perseverar, talvez. Sim. Perseverar tem. E, inclusive, até nos textos que a gente separou como base para ter essa conversa aqui, usa bastante essa palavra perseverança, Perfeito. Que produz perseverança. Então, para facilitar o nosso compreendimento, a gente pode trocar aqui resiliência por perseverança. Só a gente não vai fazer isso porque, como a temática do episódio é resiliência, Exato. A gente vai acabar se confundindo se a gente trocar. Então, a gente vai manter falando a palavra resiliência, mas você pode trocar aí na sua cabeça por perseverança, que é a mesma coisa. E por mais que a palavra resiliência não esteja na Bíblia, o conceito dela está. Sim. Né? Como, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreve: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, Paulo está realmente relatando, e aqui, entendendo o contexto, ele está falando para cristão. Sim.
Então ele está mostrando que a vida do cristão não é fácil. E aqui, nessa passagem e em tantas outras, tem o conceito de resiliência, que é a gente passa por situações difíceis e a gente precisa compreender que elas são necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Se você mencionou esse texto, eu já vou emendar num texto que a gente separou aqui, que é o de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. E é legal esse texto que ele leu, que você leu agora, e esse texto de Tiago, que eles são falando do mesmo assunto, mas tentando causar em nós sentimentos contrários, ou Sim. com outros sentimentos parecidos, mas com outras palavras. Enquanto você leu nessa passagem que você disse, ele aconselha, Paulo aconselha que todas as nossas provações devem causar em nós não tristeza. Tiago menciona que todas as nossas provações devem ser motivos de alegria. Sim. Então, é loucura, né? Loucura. Quando a gente começa, dentro desse contexto, que a gente começa a pensar sobre essa resiliência, pensar sobre as provações, a gente pensa no que as provações causam dentro de nós. Sim. E na maioria das vezes a dificuldade causa tristeza em nós. Quando a Bíblia nos aconselha a causar diferente. A provação ela deve causar em nós alegria. Tipo, a gente precisa... É muito complexo de dizer, é até difícil de entender isso. Diante da dificuldade de você ser alegre. Sim. Porque esse movimento de alegria, você escolher ser alegre dentro da provação, provavelmente vai te fazer uma pessoa mais resiliente. Exato. E a Bíblia nos instrui, pegando um gancho, Bill, no que você está dizendo, a Bíblia nos instrui que a alegria, ela não é um mero sentimento, ela é um fruto do Espírito. Ou seja, não é algo que naturalmente provém de nós. Porque diante de uma dor, de um problema, de uma dificuldade, a nossa tendência é, como você está dizendo, se entristecer, reclamar, murmurar e até mesmo, às vezes, dizer: Deus, por que você está fazendo isso? Por que eu e não o outro? Então, você que me ouve e nós aqui nesse diálogo, nós temos, exemplificando melhor, né, nós temos problemas financeiros, nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos problemas conjugais, familiares, nós temos desavenças, nós temos problemas reais, porque o mundo ele é real. Agora, a maneira como a gente passa por tudo isso que é diferente. E aí, a instrução bíblica para nós, e aí, a maneira que a Bíblia nos ensina a passar por tudo isso, como diz Tiago, é com alegria. Como diz a palavra de Deus, em diversas porções, é a gente compreender que, independente da situação, existe um Deus provedor, existe um Deus soberano e existe uma providência de Deus em toda e qualquer situação. Essa é a perspectiva bíblica de enxergar tudo isso. Sim. Isso não é, como eu disse, natural do ser humano. Por quê? Por conta da natureza caída que a gente observa nas escrituras, de Gênesis 3 para frente. Sim. A partir disso, o homem reclama, o homem se entristece, o homem é mau, o homem não só passa pelo que é mal, mas o homem também produz o que é mal. Então, essa é a nossa realidade. Porém, há um Cristo Jesus, há um Deus soberano que é relacional e é pessoal. Ou seja, o que isso significa? Que quando eu passo pela dor, lá está. Quando eu estou muito bem, ele lá está. É por isso que o salmista Davi vai dizer no Salmo 139, se faço a minha cama no mais profundo abismo, ele está lá. Mas se eu subo aos céus, no sentido de estar muito bem e muito mal, ele também lá está. Então a maneira que... O fato é, todo mundo passa por situações difíceis e também por situações boas. O justo e o injusto, a pessoa boa e a pessoa má, o rico e o pobre, o branco e o negro, todos, sem exceção. Mas a diferença é como eu enxergo tudo isso. E quando eu enxergo que existe um Deus soberano, um Deus que está no controle de toda e qualquer situação, a conversa muda, porque a perspectiva muda.
não tem como não se alegrar com isso. Exatamente. Quando a gente começa a refletir nisso tudo, refletir nesse Deus em que a gente confia, que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida, é impossível se entristecer. Exatamente. É possível porque nós somos pecadores, mas quando a gente só pensa, externaliza isso e a gente só pensa em Deus, Sim. isso só gera alegria no nosso coração. Exatamente. E quando a gente, como a gente está dizendo aqui, quando a gente tem uma perspectiva bíblica do que nós enfrentamos, a gente pensa de maneira diferente do que alguém que não crê no que cremos enxerga. Então a gente vive num mundo hoje muito pluralista, né? O secularismo é uma realidade do mundo que a gente vive. Então, por exemplo, diante de uma situação de perda, de dor, de dificuldade, talvez a perspectiva de parte da sociedade é pensar em positividade, em negatividade, em o universo mandou, o mal olhado mandou, coisas do tipo. Agora, nós, olhando para as escrituras, a gente não pensa em nada disso, porque a gente sabe que tudo que existe de mal no mundo, sem exceção, é consequência do nosso pecado. Sim. Mas mesmo diante dessa realidade, existe um Deus que redimiu toda a história. E agora aquilo que é mal, que é um momento de dor e dificuldade, esse mesmo Deus transforma o que é mal no que é bom. E eu não estou dizendo aqui, nós não estamos dizendo aqui que Deus nos trata como bonecos, onde eu vou lançar dificuldades e problemas e aí vocês aí se virem. Sim. Não. O que eu estou dizendo é, quando a gente olha para Deus e conhece esse Deus, a gente sabe que ele é um Deus presente na história. Mesmo ele sendo um Deus presente, vivo e real, o mal existe, a dor existe, o problema existe. Porque nós não vivemos num mundo Disney. Sim. A gente não entrou no guarda-roupa de Nárnia. Sim. E é tudo lindo. Não é. A vida é difícil, o mundo é difícil. Mas existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. É nisso que a gente crê e é a partir disso que a gente vive. 1, 2, 3, 4. Legal, mano. Eu quero manter, para esse segundo ponto, vamos entrar numa segunda parte aqui já do nosso episódio. Legal. Eu quero manter esse segundo episódio numa parte mais prática. E a Bíblia dá vários exemplos de vários personagens bíblicos que foram resilientes. Em outras conversas nossas, e você já sabe disso, o quão a gente conversa sobre Paulo, né? E o quanto a gente costuma falar sobre ele, e ele também é um grande exemplo de resiliência, seja na sua vida como um todo, seja nas suas viagens missionárias, tudo que ele passou por viagens missionárias. Mas, entre outros exemplos, eu queria que a gente trouxesse as nossas práticas de pessoas reais. A gente pode aprender muito com Paulo, obviamente, mas não é Paulo que está ouvindo a gente, são pessoas reais, existentes hoje. Então, queria que a gente concentrasse aqui. Eu tenho certeza que você passa por desafios, eu passo por desafios, e que a gente compartilhe isso através de algumas perguntas. E aí eu queria perguntar diretamente para você os principais desafios que você já enfrentou na sua jornada cristã, ou que você enfrenta atualmente, falando de passado e presente mesmo, e como você lida com eles. De maneira bem prática, tanto ainda enquanto adolescente, depois na juventude e hoje já casado, né, há quase 2 anos com a minha esposa, já um pouco mais maduro, o fato é que na adolescência você passa por coisas e por situações que, se você tivesse maturidade, seria diferente. Né? Então, na adolescência, aquelas crises, né, de o que eu vou fazer da minha vida, quem eu sou, né, onde que eu tô, como que eu vou existir nesse planeta Terra. Então, uma das minhas crises na adolescência era essa.
Por quê? Eu, de maneira bem prática e de maneira bem objetiva também, eu sempre fui alguém que gostava de estudar, mas eu nunca fui crânio, né? Eu nunca fui monstruoso e ultra capaz daquele tipo de pessoa que ouve o professor e já tira nota ali tranquilamente. Comigo nunca foi assim. Mas, por exemplo, com o meu irmão, e aí eu não sei se ele tá me ouvindo aí, talvez, o meu irmão ele era esse cara. Assim, completamente habilidoso em exatas, em humanas e no que ele colocava a mão no sentido acadêmico. Tanto é que quando meu irmão ainda era adolescente, ele já falava a história dele inteira. E ele chegou exatamente nessa história. Eu vou concluir o ensino médio, eu vou estudar no Cotil, eu vou fazer geodésia, eu vou fazer engenharia civil, eu vou ser engenheiro. Ele falava isso com 12, 13 anos e hoje com 28 anos ele é isso, de fato. E louvado seja Deus. Mas eu não era esse cara. Tanto é que na adolescência eu falava um monte de coisa, o que eu vou fazer da minha vida. E aí naquele momento ali, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tem aquelas pressões da vida. Né? Então aquela pressão de que o que eu vou ser quando eu crescer? Eu vou ser simplesmente, né, de maneira bem sincera, eu vou ser simplesmente mais um, eu vou arrumar um trabalho, vou ganhar um dinheiro e é isso? Ou eu vou viver uma vida relevante, diferente? Porque eu me comparava muito com meu irmão, e ele não tem culpa nenhuma nisso. Eu, né, adolescente, queria ser alguém importante, alguém relevante. Me comparava muito com os meus colegas de classe, porque eu tinha amigos que já falavam, eu vou ser engenheiro, eu vou ser arquiteto. Tinha amigas, eu vou ser advogada, eu vou ser médica veterinária, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu nisso tudo, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que, depois de muita resiliência, de muita perseverança, eu tive a graça de Deus de poder acalmar o meu coração. E de entender que não é o que eu meramente vou decidir, mas é o que Deus, em sua graça, vai me permitir. Então, na adolescência ainda, quando eu percebi que eu não precisava necessariamente corresponder com todas as pressões da vida, eu comecei talvez a abrir os meus olhos para algumas coisas. E aí eu não estou dizendo que a minha história é exatamente a de todo mundo, e nem deve ser. Mas de maneira bem prática, na adolescência eu tive essa crise de pressão, de comparação, de dúvida. E aí depois na juventude, parte dessa crise se repete. Né? Você que me ouve e talvez não me conheça, eu em 2018 eu fui chamado por Deus para exercer o chamado pastoral. Em 2018, né, resumindo bem, eu já tinha convicção. Em 2019 eu começo a servir na minha igreja, a trabalhar de maneira integral com adolescentes, com jovens nas escolas, e fazendo tudo isso e tal, muito bom, muito legal, e a coisa funcionando, mas muitas dúvidas, muitos medos. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que de fato é isso que Deus tem para minha vida? Será que de fato eu devo ser pastor? Né? Será que eu não quero ser pastor só porque eu sou filho de pastor? E aí aquela pressão interna minha, a pressão de outras pessoas do meio em que eu estava vivendo, e assim, entender e perceber hoje, depois de bons anos, a mão de Deus e a graça de Deus nisso tudo, me fez aprender a ser resiliente. Tanto na crise da adolescência, na crise ali da puberdade, da sexualidade e de pensamentos no sentido de impureza sexual, no sentido de egoísmo, no sentido de não querer ser o que a sociedade quer que eu seja, mas ser de fato o que Cristo me libertou para que eu pudesse escolher, né? E não viver simplesmente com base numa pressão. Eu vou ser isso porque me pressionaram a isso. Então acho que isso tudo
me mostrou a ser resiliente. Mas agora, Bilzão, eu te devolvo a pergunta. Como é que você fez? Como é que foi e como é que é as crises do dia a dia, tanto no passado quanto hoje no presente? Primeiro falando do meu passado e também em relação à adolescência, logo no início da minha adolescência, os meus pais se separaram. E na minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, e eu acho que é algo comum nas famílias brasileiras como um todo, a gente tem a figura do sustento familiar na figura masculina. Sim. E eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi quando meu pai saiu de casa, na verdade, a minha mãe e os meus irmãos, eu e meus irmãos, foi que saímos da casa que a gente morava. Uhum. Então, a primeira coisa que eu ouvi nesse dia foi que agora eu era o homem mais velho da casa. Eu era o filho mais velho da casa, eu era o homem da casa e eu precisava cuidar dos meus irmãos e da minha mãe. E com 13 anos, aquilo foi uma pressão absurda pra cima de mim. Um piano nas costas. Um piano nas costas. E não soube lidar de letra com aquilo. E talvez eu tenha falhado nisso por toda a minha adolescência. Uhum. E em um certo ponto ali talvez, quando eu comecei a ter meu primeiro namoro, essas questões voltaram à minha cabeça, assim. Ela falhou, eu falei tanto na adolescência como isso, primeiro que eu não tinha essa responsabilidade, isso é algo que se coloca num adolescente. Sim. Mas eu falhei tanto porque eu pensava o tempo todo naquilo e eu falhei tanto que teve um momento que eu abandonei, esqueci, falei, mas não vou ser. E realmente não fui mesmo, meio que não me preocupei mais em ser um exemplo para os meus irmãos mais novos, não me preocupei mais em ser um bom filho mais velho para minha mãe, por exemplo, auxiliar ela em casa, e larguei isso. Então, quando eu comecei o meu primeiro namoro, assim, essas questões voltaram à minha cabeça. Pode crer. E voltou essa batalha, sabe? Isso me atrapalhou em todos os setores da minha vida. Porque eu não conseguia desempenhar nada bem, porque eu achava que dentro da minha casa eu não estava bem, então como é que eu vou ser fora? E essas coisas, esse assunto se resolveu, talvez, depois que eu casei. Eu estou 5 anos casados e depois que eu casei, que eu tive a minha própria casa, administrando a minha própria casa, com a minha esposa, que é muito paciente, porque eu trouxe esses problemas para dentro da minha casa e resolvi isso dentro da minha casa, vivendo a vida real, vamos assim dizer, a vida na vida. Assim. Precisei resolver esse assunto, só precisei viver para resolver esse assunto. E talvez esse seja o ponto aqui dessa questão dentro da minha cabeça. Não dá pra gente resolver algo ou uma pressão que tá nas nossas costas sem que a gente viva isso. Sim. Mas auxiliando isso com o nosso assunto da resiliência, eu desisti uma vez, o assunto voltou na minha cabeça, voltei a ter dificuldades com isso, mas cultivei um pouco, sofri por cultivar esse fracasso na minha cabeça. Mas ao invés de me alegrar com uma dificuldade e confiar em Deus para isso, eu preferi sofrer, eu preferi o outro caminho que a gente citou aqui. Sim. E no meu casamento eu consegui sentir alegria com isso, entender a minha responsabilidade como marido, como homem da minha casa e então resolver esses problemas. Mas o ponto-chave de como eu consegui lidar com eles foi com certeza sabendo que Deus estava do meu lado. E Deus me ensinava através disso. Desde lá a adolescência, eu sabia que tinha Deus, eu enxerguei depois de casado, que Deus colocava pessoas para me ensinar sobre esse assunto, mas por não enxergar, por não passar pela aprovação com alegria e sim com tristeza, eu não enxergava essa ação de Deus. Legal. Deus me ensinou muito através disso, colocando homens casados na minha vida, no sentido de relacionamento, de amizade, de companheirismo. Eu aprendi com outros homens já casados, experientes, a como ser um homem, a como ser um bom marido para a esposa. Coisa que eu aprendi depois com meu pai, que talvez não tenha sido um bom exemplo nisso por muito tempo na minha vida, e eu não procurei nisso, mas o que acabou com o casamento dos meus pais foi uma coisa momentânea, que teve início e teve fim.
Isso não invalida toda a história do meu pai como ser humano. Sim. Meu pai continua sendo meu pai e continua sendo exemplo para mim. Um exemplo que errou em certo momento, isso teve uma consequência, mas ele continua sendo meu exemplo. Então, ele também tem um papel crucial na minha formação como homem. Sim. Mesmo com o erro dele. O erro dele também tem. Então, não sei se eu divaguei muito, mas eu enfrentei os meus desafios vivendo primeiro e depois, por último, em algum momento eu consegui abrir a cabeça para ouvir o que Deus tinha a dizer. Legal que a gente compartilhou esses assuntos aqui, porque a gente conseguiu encontrar coisas em comum. Você mencionou a sua adolescência, eu, por causa disso, fui buscar coisas na minha adolescência também. E a gente encontrou pontos em comum. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu tenho para te fazer dentro desse bloco. Se existem barreiras, desafios comuns que as pessoas encontram ao tentar perseverar na obra de Cristo, né? Ou nas suas vidas. E agora eu estou limitando a gente dentro do contexto cristão mesmo. Se existem barreiras comuns dentro desse contexto cristão ao tentar perseverar no dia a dia. Claro que a gente pode colocar tudo na responsabilidade no pecado. E sim, o pecado talvez seja a barreira mais comum. Mas eu queria que a gente detalhasse um pouco mais essas barreiras que são comuns nas pessoas, se é que existem. Eu acho que essa segunda pergunta, de maneira bem prática, ela tem muito a ver com o que a gente respondeu na primeira. Por quê? Porque uma das barreiras, e eu percebo isso olhando para a minha história e aí ouvindo a sua história também, uma das barreiras de alguém ser resiliente, ou talvez trocando a palavra novamente para o pessoal só relembrar o significado, né? Uma das barreiras para alguém ser perseverante, eu diria que é a imaturidade. Porque quando a gente é imaturo, a gente erra. Quando a gente é imaturo, a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. Quando a gente é imaturo, a gente não tem a capacidade de romper com certas barreiras para eu poder ter, de fato, uma vida que agrada ao Senhor em tudo. Por quê? Porque a imaturidade nada mais é do que alguém que, ao invés de andar para frente, está andando para trás. Agora, gostaria de destacar 2 pontos. Quando eu falo de imaturidade, eu estou dizendo também sobre aqueles que realmente são imaturos. Por quê? Porque são crianças, são adolescentes. Você não pode cobrar a maturidade máxima de um adolescente, no meu caso lá de 13 anos, no seu caso também de 13 anos. Não tem como. É injusto. Sim. Então eu estou falando desse tipo de maturidade, mas também, em segundo lugar, estou falando também daquele que já é velho, já é barbudo, já é pai de família talvez, ou mãe de família, e permanece na imaturidade. Isto é, não está crescendo, não é melhor hoje do que ontem, porque está sempre no mesmo lugar. E aí está, como diz, né, o jargão, né, tá andando em círculos, porque não sai do lugar. Então acho que uma das barreiras para alguém não ser resiliente na obra de Cristo, no cristianismo, na vida cristã, é a imaturidade. É a falta de busca por um crescimento. Por quê? Porque, não, aqui tá bom, aqui tá gostoso, aqui tá tranquilo. Eu não preciso me envolver mais com a obra. Eu não preciso congregar mais. Não, Bíblia, um versículozinho por dia tá tudo certo. Eu não preciso ler mais, eu não preciso orar mais. E aí a pessoa mesma é que vai construindo essas barreiras, né? Então acho que o primeiro ponto é, de fato, a imaturidade. E aí, somando ao primeiro ponto, o segundo que eu colocaria é: a gente deixa de ser resiliente por uma má compreensão do Evangelho. Às vezes a gente transforma o Evangelho do Senhor Jesus, que é a boa nova, né, que é a salvação que Cristo nos ofereceu, a gente transforma o Evangelho numa graça barata, onde ele me salvou, então eu posso viver minha vida tranquilamente. Já que eu sou salvo, eu vou viver a minha vida aqui, e aí se eu vou acertar ou errar, não importa. Até porque o Senhor Jesus me ama e ponto. Agora, o Evangelho não é isso.
O evangelho não é uma graça barata. Porque o evangelho é uma graça, sim, mas é uma graça irresistível. É uma graça suficiente para transformar o cristão. Então, Deus me salvou. Beleza, mas você vai ficar parado? Você vai ficar sentado vendo a banda passar, como diz por aí, né? Você vai pegar essa salvação e não vai sair do lugar? Então, como eu disse, né? A imaturidade é uma barreira na vida real, porque o fato é que muitos, inclusive nós não temos um nível absurdo de maturidade, por isso que a gente erra tanto. Sim. E, em segundo lugar, uma má compreensão do evangelho. Por quê? Porque a gente transforma o evangelho numa graça barata. E a gente se esquece que o mesmo Deus que nos salvou, ele também nos dá uma missão. E essa missão é obedecê-lo. Essa missão é viver para a glória dele. Como o mesmo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou fazeis outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Sim. E aí quando eu enxergo o evangelho como uma gracinha lá que me salvou e agora eu tô livre do inferno, eu fico parado, eu fico estagnado. E aí, quando a provação vem, quando a dificuldade vem, talvez na primeira delas, eu abandono tudo. Já que nós trouxemos aqui nesse segundo ponto desafios e barreiras e que talvez a gente possa colocá-las num campo de problemas, desafios, eu gostaria que num terceiro ponto, que a gente vai entrar aqui, a gente trouxesse o antídoto para isso, estratégias para a gente cultivar dentro de nós a resiliência. Então, talvez seja até uma forma de nós abençoarmos nossos ouvintes aqui. Você que está nos ouvindo. Se você está se perguntando, tá bom, mas o que eu faço diante dos desafios, diante de barreiras? Eu queria conversar isso com você hoje, nesse ponto, queria tratar com você isso. Que Sim. práticas ou hábitos você recomenda para a gente ter para fortalecer a resiliência na nossa caminhada? Dentro dessa pergunta, né, o que eu faço? Não tem como a gente fugir do que a gente chama de disciplinas espirituais, que é o famoso arroz com feijão, que é o básico, né? Que é ali o beabá do crente. Se eu quero ser resiliente, eu preciso praticar essas disciplinas espirituais. Primeira delas, vida de oração. Eu não venço nenhuma dificuldade e, em contrapartida, eu também não compreendo as bênçãos, que são coisas boas, se eu não tiver vida de oração. Então, vida de oração é necessária para que sejamos resilientes. Não é opcional. Então, a gente precisa seguir a instrução bíblica de orarmos. Inclusive, na oração modelo, o Senhor Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre de tentações, nos livre do mal. E aí ele completa, né? Nos livre do mal por quê? Porque o reino é teu, a glória é tua, o louvor e o poder é seu. Então, primeiro ponto, vida de oração. Segundo ponto, leitura bíblica. Alguém que não lê as escrituras, e eu não estou dizendo meramente ler como um conhecimento ou ler como uma frase bonita, ler como eu leio talvez uma caixinha de promessa, mas ler meditando, se aprofundando, crescendo nisso. Estou dizendo realmente derramando o seu tempo em conhecer mais desse Deus. Sim. E como uma vez o pastor Jeremias Pereira, pastor presbiteriano, disse uma vez, leia a Bíblia a ponto dela tremer na sua mão. No sentido dela pulsar e ela falar ao seu coração, porque é Deus falando. Como é que eu passo pela resiliência se eu não me relaciono com o dono da minha vida, o dono do meu ser? Então, vida de oração, leitura bíblica. E disciplinas espirituais são diversas, mas eu encerro com uma terceira. E também te passo, Bill, porque talvez você possa... Talvez não, com certeza tem algo a
adicionar aqui. Em terceiro lugar, eu acrescento vida na igreja. Por quê? Porque eu não consigo ser resiliente sozinho. Eu não venço nenhum dos meus dias sozinho. Ah, mas eu tenho a minha esposa, eu tenho meu esposo, eu tenho minha família, eu tenho aquele meu amigo, aquela minha amiga. Que bom, graças a Deus, que ótimo. Mas você precisa de uma comunidade. E a Bíblia nos instrui muito sobre isso. Por quê? Porque a dor sua é minha. O sofrimento teu é meu. E assim também a alegria sua é minha. Então a gente precisa da vida em comunidade. A gente precisa ter aquilo que a gente chama, né, de olhar uns nos olhos uns dos outros, né, abraçar um ao outro, acolher um ao outro. A gente precisa de vida em comunidade. Nós não fomos criados para sermos individualistas ou independentes ou sozinhos. Não, a gente foi criado para um corpo. Então, o antídoto qual é? Não tem segredo. Vida de oração, leitura bíblica e vida em comunidade. Não tem como fugir disso. Enquanto você falava desse terceiro ponto de vida em comunidade, que para mim é muito especial isso, porque sempre quando entra nesse assunto me vem o versículo de que a gente deve confessar os nossos pecados uns para os outros, não em busca do perdão, mas em busca da cura. O perdão, ele é totalmente responsabilidade de Deus. Sim. Nós não podemos perdoar o pecado dos outros. Mas o processo e nem curar, talvez. Nós podemos ser usados para cura através de Deus. Mas nós não temos o poder de cura especificamente no campo espiritual, né? Perfeito. Se a gente for entrar no campo físico, daí a gente usaria a medicina, enfim. Mas não é aí que eu quero entrar. Quero entrar no sentido de o compartilhar, o viver em comunidade, o buscar apoio em outros. O que a Bíblia nos incentiva em buscar isso é alcançar a cura cura espiritual. A gente sabe que a gente vai ser 100% perfeito, plenamente perfeito na volta de Cristo e na vida eterna. Mas enquanto isso, aqui vivemos buscando a perfeição, a gente pode se aproximar da cura total dos nossos pecados enquanto vivemos em comunidade. E um outro ponto que eu quero adicionar também, e usando um texto bíblico que a gente separou, que está em Efésios capítulo 6, os versículos 10 e 11, que ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o 11 para mim que é a chave aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perfeito. Então, talvez uma estratégia para nós aqui, dentro do nosso contexto cristão, o que a Bíblia diz de a gente se revestir daquilo que Deus nos oferta para nos revestirmos. Exato. Deus entrega a sua própria armadura para que a gente possa se fortalecer e resistir às tentações, resistir às provações. E isso é muito legal, a gente pensar de uma forma física mesmo, a gente pensar numa armadura, a gente pensar num guerreiro, num soldado, num viking, entregando pra gente a sua espada e o seu escudo. Então reveste aqui, se torne forte com isso aqui. Exato. É o próprio Deus fazendo isso. E o próprio Deus nos orienta, faça isso, porque isso vai te trazer Vitória, resiliência, né? vai te trazer coragem para enfrentar. Exatamente. Isso é muito louco, mano. Isso é uma boa estratégia. Sim. Fugindo só um pouquinho do campo espiritual e trazendo também para o campo prático, acho também válido a gente, quando começa a pensar em estratégia para ter mais resiliência, quando a gente começa a pensar em busca pela resiliência para a nossa vida, faz sentido também aplicar a resiliência nas nossas práticas diárias. E no sentido também dos nossos objetivos, não só objetivos em relação ao Evangelho, à obra de Cristo em si, que é o principal em nossa vida, obviamente, mas com certeza todos nós, vocês que nos ouvem, têm objetivos que, além disso também, ou seja, objetivos profissionais, como você citou, do seu irmão. Talvez um dia, quando a gente for falar sobre profissão, a gente pode chamar ele aqui para mencionar sobre isso. Cara, o que você fez para cumprir o caminho? Aquele caminho que você já pensava com 13 anos e hoje com 28 está se cumprindo.
esses 15 anos aqui, que prática que você teve? Exato. E é legal a gente pensar nisso. De a gente criar metas realistas, metas que não vai viajar, tipo, em 15 anos eu quero estar morando em Marte. Irmão, não vai acontecer. Para. Então, a gente ter metas realistas. Sim. E eu escrevi um ponto aqui que é algo que a gente já conversou e é algo que faz parte da minha vida, que é celebrar pequenas vitórias. Isso é O excelente. quão bom faz para nós, e eu pude perceber isso na prática, que é o celebrar pequenas conquistas. Uhum. Contando uma curiosidade nossa aqui, eu moro em um apartamento de 7 andares e antes da gente começar a gravar aqui esse episódio, a gente subiu 7 andares de escada porque o meu elevador tá quebrado. E eu tenho certeza que quando o meu elevador consertar, eu vou fazer um churrasco para comemorar, sabe? Tem que ter. É uma coisa mínima, é Já uma que coisa eu subi pequena. junto, eu vou comer Por carne. favor. É uma coisa mínima, é uma coisa pequena. É só um elevador que foi consertado. Mas é muito significativo, porque Sim. subir 7 andares todos os dias cansa, cara. Descer e subir. Então, como dica para você que nos ouve, crie metas realistas, metas que você sabe que vai alcançar, que é possível alcançar, e celebre pequenas vitórias no caminho até essa conquista. Claro, quando o objetivo final for conquistado também, celebre pra caramba. Mas se você for conquistando coisas pequenas, passo a passo, celebre essas pequenas conquistas. Eu acho que ter essas atitudes diz pro nosso cérebro, ajuda o nosso cérebro a ter resiliência também. A ter resiliência a continuar, sabe? Celebrar pequenas conquistas na minha cabeça e no meu coração me motiva a continuar. O celebrar é bom. E se eu estou celebrando conquista atrás de conquista, isso me incentiva a ter mais conquistas para eu continuar celebrando. Então, não só o fato de celebrar ou só o fato de fazer festa, mas o fato de você ter essa prática de celebrar pequenas conquistas em prol da resiliência. Te ajuda a ter mais resiliência. Com certeza. Você tem algo para adicionar nisso? De maneira muito prática, né, Bill? Como você disse, as pessoas não têm esse hábito, né? As pessoas não têm o hábito de planejar, de traçar metas, né? Quando a gente olha, por exemplo, no quesito financeiro, que talvez você que vai nos acompanhar aí, talvez um dia esse episódio esteja aqui. No quesito financeiro, as pessoas têm... e eu me incluo nisso, né? A gente se inclui nisso. O brasileiro ele tem muita dificuldade de se planejar financeiramente. Por quê? Porque ele gosta de pensar nos grandes números, né? Em grandes conquistas, como você estava dizendo. Mas ele tem dificuldade de comemorar e de celebrar as pequenas. Então, essa última semana eu estava vendo um dado de que apenas 3% dos brasileiros guardam dinheiro mensalmente. Uhum. De uma população enorme, apenas 3% compreende a importância de você traçar metas nesse sentido financeiro. Mas agora pensando em qualquer outra área, se a gente viver a vida na filosofia de vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a gente nunca vai ser resiliente. Se a gente sempre viver a vida esperando vamos ver qual é que é, né? Vamos ver o que dá. A gente nunca vai ser resiliente. Porque quando vier o dia mal, a gente vai chutar o balde. A gente vai desistir. Então, a gente precisa ter uma filosofia de vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei exatamente quem é o autor, que diz assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então, se eu não sei as minhas dificuldades, as minhas facilidades, as minhas metas, os meus objetivos, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, eu vou simplesmente vivendo a vida. E aí, o perigo de quando algo ruim acontecer, eu colocar nas costas de Deus, ou colocar as costas no universo, é muito grande. Mas por quê? Porque eu não me preparei. Eu tô simplesmente vivendo a vida de qualquer jeito e eu tô me esquecendo da importância de planejar, de pensar, de ter consciência do período que eu tô vivendo, né? Então, ser resiliente
nas áreas da minha vida requer planejamento, meta e etc. Mas eu acrescentaria o seguinte: requer consciência. Eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar. Eu preciso reconhecer que aquela área não tá legal na minha vida. Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter humildade. Se eu não tiver humildade para olhar para dentro de mim e falar, eu tô vacilando nisso, preciso melhorar naquilo, preciso ser mais centrado, preciso ser mais preparado, eu não vou ser resiliente nunca. E aí eu vou, novamente dizendo, correr em círculos. Sim. E aí eu vou estar cansado porque eu corri, mas eu não saí do lugar. Mano, nós estamos chegando então ao nosso último bloco aqui do podcast. Nós falamos aqui a respeito de resiliência, nós discutimos sobre a importância da resiliência, o seu significado, o ponto crucial dele na nossa vida. Depois nós discutimos barreiras, desafios em comum que todo cristão e não cristão também enfrenta. Sim. Estabelecemos aqui, colocamos aqui para o pessoal que está nos ouvindo estratégias para poder cultivar resiliência em nós. E para encerrar, de uma forma resumida, eu queria saber de você se você tem mais algum incentivo para os nossos ouvintes ou algo a mais para acrescentar, mas de forma resumida, que você desse a sua palavra final em relação a ter resiliência na obra, continuar tendo resiliência na obra até a volta de Cristo. Primeiro, eu agradeço você que esteve até aqui, porque isso é bom, isso é legal, você participou com a gente desse diálogo, dessa conversa. E eu gostaria de dar uma palavra final aqui no seguinte sentido. Se você tem enfrentado, assim como nós, dificuldades para ser resiliente, para ser perseverante, a minha palavra é: você não é o único. Então, não se culpe por isso. No sentido de, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. A vida real é assim. Talvez, quando a gente olha para a sociedade, e até mesmo para as pessoas que estão no nosso contexto, as pessoas tentam, repito, elas tentam o tempo todo mostrar que elas estão bem, estão ótimas. Problema de resiliência, eu não. Eu tenho minhas metas, tenho meu planejamento, tenho vida de oração, tenho vida de leitura, eu vou na igreja, eu sou maduro, eu sou forte, eu tô bem. A maioria das vezes, você tá só mostrando alguma coisa que na verdade você não é. Então, seja honesto consigo mesmo. Não se culpe além do devido. Óbvio, você deve, e eu sou esse tipo de pessoa comigo mesmo, se cobrar. Dizer a si mesmo, olha, vamos melhorar, vou melhorar nisso, vou aprimorar nisso, vou persistir nisso. Mas ao mesmo tempo, reconheça as tuas fragilidades. Reconheça as suas dificuldades. Senão você vai se cansar, você vai se machucar e o tempo vai passando e aí você vai cada dia mais olhar para trás e dizer: nossa, minha vida é uma tristeza mesmo, porque eu vivi tantos anos, fiz tantas coisas, mas na verdade não fiz nada. Então, permaneça firme no Senhor. E como o mesmo Paulo diz, prossigo para o alvo. Olhe para Cristo. Se satisfaça em Cristo. Entenda a sua identidade em Cristo. E a partir disso, pense: o que eu devo fazer para que a minha vida seja para a glória de Cristo no hoje e no agora, até que Ele volte? Acho que essa é a palavra final, no sentido de incentivo e de apoio. Porque você que me ouve, o Mano Bill que está aqui na minha frente, eu não sou o único, ele não é o único, e você não é o único ou a única que enfrenta essa dificuldade. Porque nós somos fracos e pequenos. Isso é um fato. Mas aí eu encerro quando a palavra
E o Senhor diz ao apóstolo Paulo: Paulo, quando você é fraco, é que eu apareço em você. Quando você é fraco, é que aí sim você é forte. Porque se eu for bom, perfeito e excelente, na verdade eu não estou dando espaço para o Senhor trabalhar. Então a gente é fraco, mas o Senhor em nós é forte. Por isso que a graça dele se aperfeiçoa na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, e que assim o Senhor nos ajude. Meu amigo, muito obrigado, cara. Foi um prazer. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse dia. Muito obrigado por ter participado, feito comigo esse episódio. Vambora. E muito obrigado a você também que nos escutou até aqui. É um prazer imenso poder dividir algo que nós conversamos já diariamente, eu com você, Matheus. Sim. Mas poder dividir isso com outras pessoas é muito, muito prazeroso. Eu estou com o coração muito feliz com esse, Eu também, com esse projeto. Empolgado. Se você estivesse vendo, você estaria vendo o nosso sorriso neste momento. E aí eu não podia deixar de pedir para que você que está nos ouvindo, na plataforma que você esteja ouvindo isso, curta esse episódio, siga o nosso perfil aí e compartilhe isso também. Compartilhe esse episódio aqui com alguém que precisa de resiliência, alguém que precisa enfrentar os seus desafios com alegria, ou simplesmente compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas escutem esse episódio aqui, escutem essa conversa. Sim. E nós nos vemos no próximo episódio, certo? E foi um prazer. Obrigado, Bill. Obrigado você que nos escutou. E compartilha isso. Tenho certeza que é uma maneira de abençoar a vida de alguém. E seguimos buscando melhorarmos a cada dia. É isso. Valeu, pessoal. Valeu!